Olá, meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho no Centro Especializado em Reabilitação de São Bernardo do Campo. Vou falar um pouco sobre os prejuízos motores pós-infecção por Covid-19 e os desafios para a reabilitação. Então, a Covid-19 é uma doença ocasionada pela infecção de um vírus denominado SARS-CoV-2. E os principais sintomas são febre, tosse seca e fadiga. Mas há outros sintomas relacionados à doença, como a perda do olfato do paladar, a congestão nasal, a dor muscular e articular, a dor de cabeça e de garganta, calafrios e diarreia. E nos casos mais severos, ela está relacionada com dificuldade para respirar, dor torácica, febre alta acima de 38 graus, confusão e falta de apetite. No início, pensou-se na Covid-19 como uma doença de caráter mais respiratório. Porém, em abril de 2020, um grupo de pesquisadores do Departamento de Neurologia de uma universidade em Wuhan, local onde os primeiros casos de Covid-19 foram identificados, publicou um artigo identificando manifestações neurológicas em pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, dentre 214 pacientes hospitalizados, 78 deles apresentaram manifestações neurológicas, o que equivale a 36%. Dentre as manifestações neurológicas, tinham as manifestações do sistema nervoso periférico, que se relaciona com os prejuízos no olfato e no paladar, manifestações envolvendo o sistema nervoso central, na maioria dos casos, e manifestações envolvendo o sistema músculo-esquelético. Então, o que eles identificaram? Que nesses 214 pacientes hospitalizados, os pacientes que tinham quadros severos de Covid-19 eram mais velhos, estatisticamente, tinham hipertensão arterial sistêmica como uma comorbidade, apresentavam menos febre e tosse do que os pacientes não severos e apresentavam manifestações no sistema nervoso central. E quais manifestações? Doenças cerebrovasculares, prejuízos na consciência e lesão musculoesquelética. Dessa forma, já em abril de 2020, esse grupo de pesquisadores concluiu que o SARS-CoV-2 pode infectar o sistema nervoso central e musculoesquelético, bem como o trato respiratório. E aqueles indivíduos com doença mais severa tinham um envolvimento neurológico maior. Então, quais são os sintomas neurológicos mais comuns da Covid-19? Dor de cabeça, tontura, perda do olfato e paladar, confusão e comprometimento cognitivo leve, visão turva e mialgia, que é a dor muscular. E como é que esse vírus chega ao sistema nervoso, seja ele periférico ou central, né? Então, se sabe que há uma invasão direta do tecido neural via bulbo olfatório. Quando eu inalo essa partícula do vírus, o vírus ele entra nas células via ligação com a enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Então, ele infecta a célula, ele se liga a essa enzima, infecta as células da glia e os neurônios do bulbo olfatório. E aquela resposta local inflamatória exacerbada acaba levando à perda de olfato. Mas além dessa invasão direta no sistema nervoso periférico, há também duas formas que o vírus chega ao sistema nervoso central. Uma delas é uma rota hematógena, então quando o vírus cai na corrente sanguínea e chega na barreira hematoencefálica, como a barreira hematoencefálica é muito rica em enzima conversora de angiotensina do tipo 2, o vírus se liga a essa enzima e infecta as células, chegando ao sistema nervoso central, e há uma rota retrógrada neural. Então, logo após a infecção do sistema nervoso periférico, por via retrógrada, ele alcança o sistema nervoso central e infecta o sistema nervoso central. Quais são as principais manifestações neurológicas?
Então, em relação ao sistema nervoso periférico, as disfunções de olfato e paladar têm uma alta frequência em pacientes com quadros não severos de Covid-19. E eles podem ser o primeiro sintoma da Covid-19, então, essa é a manifestação inicial, mas também há estudos que referem as alterações de olfato e paladar em conjunto com outros sintomas ou após outros sintomas da Covid-19. A prevalência ainda é muito variável na literatura, variando de 39% a 88%. Aparentemente, há sim uma persistência dessas alterações por uma semana ou mais, mesmo após a cura da doença. E ela está forte, essas alterações são fortemente correlacionadas com pessoas mais jovens e do sexo feminino. Além disso, uma outra manifestação do sistema nervoso periférico é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, caracterizada por uma paralisia flácida de membros, que é simétrica e ascendente, arreflexia e sintomas sensoriais. Ela é conhecida por acontecer após uma infecção viral e há vários vírus conhecidos como os gatilhos para a síndrome de Guillain-Barré. Então, parece que o SARS-CoV-2 é um vírus, um novo vírus que engatilha a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome é a manifestação mais frequente relacionada ao sistema nervoso periférico e à Covid-19. As características clínicas são semelhantes entre a síndrome de Guillain-Barré pós-Covid e a síndrome de Guillain-Barré relacionada a qualquer outro vírus já conhecido, mas há um envolvimento respiratório mais frequente nos indivíduos com síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, porque a literatura traz envolvimento respiratório entre 20 a 30% dos casos em pacientes com síndrome de Guillain-Barré pós-infecção por outros vírus. Já em síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, né, relacionada aí com a infecção do SARS-CoV-2, o envolvimento respiratório chega a 40% dos casos. Não há consenso na literatura sobre o início dos sintomas, então, classicamente, a síndrome de Guillain-Barré, ela acontece após uma infecção, então, após algumas semanas de uma infecção viral, eu tenho desencadeado a síndrome de Guillain-Barré, mas em relação à síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, há indícios de sintomas concomitantes da infecção por SARS-CoV-2 e o início da síndrome de Guillain-Barré, o que foi chamado por Zal e autores como de parainfecção. E por que a síndrome de Guillain-Barré acontece, né? Então, ela é uma resposta imune aberrante. Então, eu tenho o nervo periférico íntegro, mas os anticorpos produzidos contra o patógeno também atacam a superfície dos neurônios. E aí há relatos de síndrome de Guillain-Barré e variáveis com ataque tanto à bainha de mielina quanto ao axônio nessa síndrome pós-Covid. Há sugestões também de que a tempestade de citocina ocasionada pela entrada do vírus na célula e a hiperinflamação disparada pelo SARS-CoV gerem uma síndrome de ativação macrofágica e isso pode estar implicado na síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. Em relação às manifestações do sistema nervoso central, a dor de cabeça é a manifestação mais frequente nos casos não severos de Covid-19. E a ocorrência isolada de dor de cabeça na ausência de outros sintomas neurológicos típicos parece se relacionar com a doença sistêmica, né, com o quadro sistêmico que a doença dispara, mas não com uma invasão direta do sistema nervoso central pelo SARS-CoV-2. Já o acidente vascular encefálico é a manifestação mais frequente nos casos severos de Covid-19, sendo o isquêmico muito mais frequente do que o hemorrágico, então cerca de 90% de
acidentes vasculares encefálicos isquêmicos e 10% de acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos. E aí, esse acidente vascular encefálico pós-Covid, né, ele tem características próprias. Então, ele envolve indivíduos mais jovens, ele relaciona-se com quadros mais severos de Covid-19. A média é de 9 dias após o início dos sintomas. A presença de comorbidades cardiovasculares aumenta o risco de AVE em pacientes com Covid-19. Ele associa-se com uma oclusão de múltiplos vasos, tanto arteriais quanto venosos. Tem alta taxa de complicação. Os resultados clínicos e radiográficos após o tratamento são piores do que naqueles pacientes que sofrem acidente vascular encefálico não relacionado ao Covid-19. E algo importante, ele é um fator prognóstico negativo por ter uma alta taxa de mortalidade. Então, as taxas de mortalidade chegam a 40% em indivíduos que sofrem AVE após o Covid, né, ou durante a infecção de Covid-19. E por quê, né, quais são os mecanismos que justifiquem essa doença cerebrovascular tão comum em casos severos de Covid-19? Se explica, então, um dos mecanismos é o sistema renina-angiotensina. Então, o sistema renina-angiotensina, ele é responsável por manter nossa pressão arterial, por manter os níveis adequados de eletrólitos e, de forma geral, manter a nossa homeostase. E a enzima conversora de angiotensina do tipo 2 é quem é um componente chave desse sistema. Só que, como eu já falei, o SARS-CoV-2 ele entra na célula se ligando na enzima conversora de angiotensina 2. E quando ele se liga a essa enzima, ele bloqueia a ação dela. E ele impede, então, que ela converta angiotensina em substâncias cardioprotetoras e neuroprotetoras. Então, acaba em que a ligação do SARS-CoV-2 à enzima conversora de angiotensina acaba gerando aí um ambiente propício para doenças cerebrovasculares e cardíacas. Além disso, quando o SARS-CoV entra na célula, ele dispara um estado inflamatório e há tempestade de citocinas inflamatórias. O que isso significa? Há uma produção exacerbada de citocinas inflamatórias, de várias citocinas inflamatórias. Então, a COVID-19 ela é uma doença que gera uma hiperinflamação, né? E essa tempestade de citocinas acaba gerando um estado de hipercoagulabilidade. Então, nos achados laboratoriais de pacientes com quadros severos de Covid-19, há aumento de dímero D e fibrinogênio, que são substâncias que estão relacionadas a estados de coagulação excessiva. E aí o que acontece? Eu tenho uma coagulação intravascular disseminada, microtrombose e outros fenômenos trombóticos arteriais e venosos. E isso tem um potencial para embolizar sistemicamente. Então, esse estado hiperinflamatório que favorece um estado de hipercoagulação acaba sendo um fator de risco bastante importante para o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares durante a infecção por SARS-CoV-2. Além disso, há outros mecanismos que predispõem à ocorrência das doenças cerebrovasculares, como o cardioembolismo, porque o vírus ocasiona uma lesão cardíaca, porque as células cardíacas também são ricas em expressar a enzima conversora de angiotensina 2. E aí, então, essa lesão cardíaca predispõe ao risco de cardioembolismo, que aumenta o fator de risco para doença cerebrovascular. O próprio imobilismo decorrente dos longos períodos de internação, então, esses pacientes passam vários dias entubados, recebendo drogas para mantê-los em coma, né, em estágio de imobilismo por conta da longa permanência na UTI, e isso acaba sendo
um fator de risco para doença cardiovascular. E a hipóxia que esses pacientes são submetidos por conta da pneumonia viral gera um gatilho para trombose devido ao aumento da viscosidade do sangue. Em relação ao sistema musculoesquelético, pouco se sabe, assim. Os pacientes cursam com mialgia, né, dor muscular ou fadiga, e isso há achados laboratoriais que indicam o aumento da creatinoquinase, que é uma enzima muscular, mas ainda não é claro se essa lesão musculoesquelética é uma miosite viral ou se ela é uma resposta sistêmica inespecífica da infecção viral. Além disso, há relatos de miopatia do doente crítico, que é algo conhecido, mas que os próprios mecanismos já não eram claros antes da COVID, né? Mas ela se relaciona com uma longa permanência em UTI. E aí os mecanismos, então, parecem estar relacionados com uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica e os fatores de risco para essa miopatia do doente crítico são longos períodos em ventilação mecânica e hipóxia e sepse. Mas como a COVID-19 torna o paciente suscetível a um dano muscular, ainda é uma questão em aberto e pouco estudada na literatura. Em relação ao centro especializado em reabilitação, nós recebemos até agora 16 pacientes pós-COVID-19. E aí os encaminhamentos são severos, então aí nós recebemos 5 pacientes que tiveram AVC, né, vieram no encaminhamento escrito AVC, 6 pacientes cujo encaminhamento veio descrito sequela pós-COVID-19 e 2 encaminhamentos como polineuropatia e aí tivemos encaminhamentos como paralisia facial, amputação suprapatelar, disfagia e não deambula após internação prolongada. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, dos 16 pacientes, 5 vieram encaminhados com AVC, porém, na verdade, 8 deles tinham tido AVC pós-COVID-19. E a gente descobriu isso na entrevista inicial, quando a gente pergunta sobre a história da moléstia atual. Então, os encaminhamentos são variados, mas os pacientes chegam, no geral, ou com quadro de AVC ou com quadro de polineuropatia. Temos um quadro de amputação, porque como eu tenho uma predisposição a efeitos trombóticos e embolia, essa paciente acabou tendo esse tipo de complicação e foi necessária a amputação da perna, uma amputação acima do joelho. E a gente também recebe pacientes que, após longo tempo de internação, período de intubação, acabam chegando ao serviço com uma fraqueza muscular global e um descondicionamento físico, por conta desse período na UTI. Então, em relação às sequelas, nós recebemos, em grande maioria, pacientes com sequelas motoras, apenas 2 pacientes com sequelas respiratórias, que foram encaminhados ao serviço de fisioterapia respiratória do município. E em relação à funcionalidade na data da avaliação, nós recebemos pacientes independentes, pacientes parcialmente dependentes e pacientes dependentes. Então, parcialmente dependentes foi metade dos nossos pacientes. O que isso significa? Que eles chegaram ao serviço ou com dificuldade para se locomover ou com dificuldade para realizar as atividades básicas de vida diária. Os pacientes independentes chegaram ao serviço sem dificuldades funcionais, né? Então, tanto se locomovendo quanto realizando todas as tarefas do dia a dia de forma independente. Nós tivemos 2 pacientes dependentes com quadros graves, necessitando de cadeira de rodas para locomoção e de auxílio de terceiros para todas as atividades de vida diária. Então, para ficar na memória, né, a gente ter essa atenção,
É preciso entender e os profissionais da saúde precisam estar atentos ao fato de que a Covid-19 acarreta sim sintomas neurológicos, né, e isso precisa estar na nossa cabeça para que nós cada vez mais prestemos a assistência adequada, que a gente faça os encaminhamentos corretos desses pacientes, que são pacientes que vão precisar de reabilitação. Então, o que a gente percebe no centro especializado em reabilitação é que os pacientes que chegam, aqueles que chegam com uma fraqueza generalizada e uma questão de descondicionamento físico, eles recebem alta logo, né? Com poucos atendimentos, nós conseguimos zerar as queixas e eles recebem alta também. Mas os pacientes que sofrem AVC, eles ficam no serviço o mesmo tempo que os outros pacientes que sofreram AVC, e não relacionados ao Covid, né. Então, assim, existe uma demanda que vai crescer, como a gente viu, né, o acidente vascular encefálico é a complicação neurológica do sistema nervoso central mais comum dos pacientes com quadros severos. Então, aí existe a possibilidade da gente receber cada vez mais esses pacientes e, e a equipe toda, né, tem que estar preparada lá no hospital, no sério, a gente tem que estar atento a essa existência dos sintomas neurológicos pós-Covid-19, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer muito. Vou deixar meu e-mail aqui. Quem quiser pode mandar perguntas. No final da aula tem todas as referências bibliográficas, então quem quiser ter acesso à aula é só pedir que eu encaminho, tá bom? E muito obrigada, estou disponível para as perguntas.